Muito boa noite, meus queridos escritores e queridas escritoras, leitores, leitoras deste país imenso que proclamou a independência ontem. E hoje vamos falar aqui com a queridíssima Vanice Bonavigo. Olá, Laura, seja bem-vinda à live, onde a gente vai falar sobre numerologia cabalística. Eu vou conversar aqui com a Vanice. Vanice é autora de 2 livros editados pela Casa do Escritor. E daqui a pouco vou esperar ela entrar aqui. Enquanto isso, vamos observando. Olá, Lucimar. Tudo bem? Aguardando a entrada aqui da Vanice. Para a gente começar. Laís, seja bem-vinda. Tudo bem? Vamos mandar um aviãozinho aqui para a galera. Vanice entrou, vamos chamá-la para a nossa live. Ajeitar aqui que baguncei tudo. Vanice, cadê você? Olá! Tudo bom, menino? Tudo bom e você, menina? Tudo bem, Eldis. Que prazer falar com você. Quanto tempo, né? Que a gente não se fala. Tempo, né? A gente não pode ficar tanto tempo assim sem se falar. Exatamente, ainda mais com uma pandemia no meio, né? Uau! Né? Como é que estão aí as Minas Gerais? Minas Gerais tá indo, né? O Brasil inteiro. Né? Bem falado, é isso mesmo. Dizem que agora que está chegando aqui, né? Mas vamos ver Sim, o que acontece. Tudo bem com você? tudo ótimo. Melhor agora que a gente está conversando aqui. Muito bom falar dos livros da gente, não é? Exatamente. Muito bom mesmo. Vou começar aqui a live com a Vanice. Eu vou começar me apresentando. Quem não conhece, meu nome é Eldio Saulo. Sou escritor, né? Tenho 27 livros publicados, autopublicados. Tenho cursos online. Eu costumo dizer que eu escrevo para quem escreve. Né? E também presto consultoria para autores independentes através da Casa do Escritor. Tá? Nos últimos 5 anos foram mais de 70 autores, mais de 100 livros já que vieram ao mundo através desse trabalho. Então, quem Maravilha. quiser conhecer, casadoescritor.com.br. E hoje eu converso aqui com a queridíssima Vanice. Eu vou pedir para ela se apresentar para vocês, por favor. Pois é, pessoal, boa noite para todo mundo que está aí. Já vi alguns alunos meus aí de plantão, né? Agradeço muito todo mundo que está nos prestigiando aqui. E estou muito feliz de estar aqui com o Eldis. O Eldis é uma pessoa que teve uma participação muito significativa na minha vida, né? Então, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou a Vanice Bonavigo. A minha vida inteira eu fui educadora, só troquei. Antes eu era educadora de pessoas, né? Agora eu sou educadora de energias, né? Eu disse... Continua a mesma coisa, né? É, por ali mesmo, né? Pois é, e na segunda metade da minha vida, eu fiz uma revolução, porque eu comecei a sentir uma necessidade de fazer alguma coisa que atendesse mais a minha alma. Eu não estava feliz, eu que sempre trabalhei com paixão, tudo que eu fiz, eu fui professora de inglês, fui coordenadora pedagógica, fui diretora de escola durante 12 anos, e parecia que a minha vida estava toda certinha, só que num determinado momento eu comecei a sentir que eu tinha que fazer alguma coisa diferente, alguma coisa a mais. E foi, entre algumas outras coisas, que eu comecei a estudar Kabbalah, ou Cabala, né? E junto com esse conhecimento tão antigo, a numerologia cabalística
já assim, num contexto adaptado à nossa realidade, né? E eu me encantei muito, porque eu sei que você até sabe, eu vou contar para as pessoas, né? Curiosamente, quando eu cursei a faculdade, eu fiz a Universidade de São Paulo aqui, eu fiz português, inglês e escolhi uma língua oriental. Comecei fazendo russo e por motivos vários eu resolvi sair da cadeira de russo, porque a gente estava ainda numa época de transição já, mas ainda complicada aqui no país. E muitas pessoas não entendiam por que um estudante vai estudar russo sem finalidades políticas, simplesmente porque ele ama literatura russa. Mas foi até bom, porque eu consegui trocar minha vaga com um outro estudante e ele era justamente estudante de hebraico. E eu fui fazer um curso de hebraico junto com as outras línguas que eu fazia, né? Uhum. Então, assim, foi meu primeiro contato com a língua hebraica. Eu não sou judia, não tenho descendência, eu falo que é muito provável que a minha alma já tenha sido, mas nessa vida não sou, mas tenho uma afinidade imensa, né, com o povo, com a cultura. E aí eu voltei a ter contato com todo esse manancial de conhecimento, né, de uma cultura tão antiga, tal. E olha, foi uma coisa tão forte na minha vida, tão forte, que o que eu fiz? Eu deixei a educação, né, depois de tantos anos, e abracei essa carreira de terapeuta, hoje também, além de escritora sobre o assunto, professora, dou cursos, cursos online, né? Agora somente online mesmo, mas enfim. Então foi uma coisa que mudou muito a minha vida, e a vida toda eu quis escrever um livro. Né? Eu já participei de vários concursos na época da universidade, escrevendo contos, escrevendo sonetos, mas sempre assim, né? Numa edição conjunta. Mas foi com a numerologia cabalística que até isso eu realizei na minha vida, e foi onde você entrou e teve um papel muito determinante também, né? Quando eu escrevi o meu primeiro livro, A Revelação, agora eu já estou escrevendo o terceiro livro. E por aí vamos, né? Eu não sei se eu estou me alongando muito, é que a história A letra aqui, cheia de meu. detalhes, né? Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você também? Também estou te ouvindo bem. Eu também estudei Kabbalah, sabia? Estudei 20, quase 20 anos de Kabbalah. Uma academia lá no Rio de Janeiro. Do Newton Bonder? Não, não, eu estudei com o Mário Meir, que também não era judeu. Ah, E aí estudei muito tempo lá com ele. não, e Hoje você escreve livros, né? Sempre com esse conhecimento eu cabalístico. tenho 3 livros nessa Eu área. sei. O Como Transcender o Metrô Lotado, A Cabala da Consciência e A Consciência do Dinheiro. Segredo Pois é, Espiritual. ó, meus alunos que estão aí, eu até já falei para eles da Cabala da Consciência, então fiquem atentos, porque o Eudes escreve assim muitíssimo bem e de uma forma muito clara, né? Então, assim, para quem está se iniciando agora, é uma boa pedida, né? Ô, Van, me diz uma coisa, segundo a numerologia, né, toda letra ela tem um número correspondente, certo? Conta um Sim, pouco para a gente como é que é sobre a origem da numerologia cabalística. tá. Pois hoje em dia é um tal da numerologia ter vários sobrenomes, né? Então, eu até conheci a numerologia cabalística e eu conheci um sistema, né, aqui no nosso país, muito, acho que é o mais conhecido, a numerologia pitagórica. E eu ficava com isso na cabeça, tal. Quando eu conheci a numerologia cabalística, eu aprendi muita coisa, inclusive que Pitágoras foi um grande cabalista, né?
um grande estudioso. E a diferença que existe entre esses sistemas de numerologia, que eu sei que muita gente que está me ouvindo falar agora deve estar com essa pergunta na cabeça, é justamente a tabela que se usa para converter letras em números. Porque quando a gente faz um estudo numerológico, e a numerologia entra muito nesse sentido, né, das pessoas se conhecerem melhor, tal, a gente toma como base o nome original da pessoa e a data de nascimento que ela trouxe. E aí, para converter o nome em números, você usa uma tabela. E a tabela que a gente trabalha na numerologia cabalística, que a gente chama de tabela cabalística, mas antes já se falava tabela hebreia, tabela judaica, enfim. É uma tabela que tem uma correspondência entre os caracteres do Aleph Beit, né, do alfabeto hebraico. Então, vai ter uma correspondência, como se fosse uma correspondência bionívoca mesmo, com os nossos caracteres, né, do nosso alfabeto romano. O que acontece é que tem duas letras, dois caracteres hebraicos que não têm correspondência com o nosso alfabeto, porque não existe essa sonoridade, nenhuma letra nossa. Então, agora, todos os nossos caracteres encontram correspondente no alfabeto hebraico. Então, o que a gente faz? A gente vai dar valor às letras, né, de acordo com essa correspondência. Então, assim, para ficar mais claro, a gente tem a letra Aleph, né, a primeira letra do alfabeto hebraico, que vale 1. Então, ela vai ter uma correspondência, vamos dizer, com a letra A, com a letra, né, que é uma letra que vale 1. Aí depois tem outras também que tem o valor do 1. Assim, meio vago a gente explicar sem estar mostrando alguma coisa, mas só para as pessoas entenderem, né? Essas letras, eu sempre falo para as pessoas, né? Hoje em dia se busca muito coisas quânticas. Ah, isso é quântico, não sei o que lá, tudo é quântico agora, né? Outro dia eu vi até uma pessoa falando que comprou sal quântico para fazer um escaldapés. Eu falei, como que é isso? É sal quântico. Falei, nossa, que chique, né? Nunca ouvi falar nisso, mas, poxa, eu acho que todo sal é quântico, né, Eudes? Porque ele também tem todo um fator energético. Então, as pessoas ficam muito, muito preocupadas com esses rótulos, né? Ai, mas a sua numerologia é quântica. Sim, claro, ela é absolutamente quântica. Então, eu digo o seguinte, as letras hebraicas, elas são puramente quânticas. Cada uma delas é uma verdadeira antena captadora de energia, né? Então, assim, elas têm um teor muito forte de energia. E eu acho, assim, para mim fez muita diferença depois que eu aprendi a fazer, aprendi a numerologia cabalística baseada nessa tabela, né? Com os valores que nem sempre batem com outro sistema, mas, assim, existe um fundamento. Você sabe por que aquela letra vale tanto? Porque ela tem aquela correspondência com aquela letra hebraica, que tem aquele valor também. Eu não sei se eu estou sendo muito abstrata, é difícil, né, a gente falar assim. Eu tenho uma base, né, que eu estudei Cabala, estudei Gematria, as letras eu conheço, mas eu vejo que acho que deve ser difícil para quem não conhece, né, não teve contato, mas basicamente cada letra, né, hebraica tem um correspondente numérico, e em cima você converte a letra hebraica para o alfabeto nosso, né, e em cima disso também converte para os números, e em cima disso você tem as energias de cada número, certo? Sim, e é muito interessante também, Eudes, porque
essa equivalência numérica da letra hebraica é tão forte na cultura deles que assim é difícil separar a letra de número, né? Assim como, por exemplo, na nossa cultura é um pouco difícil de explicar isso, mas se você pegar uma data em que foi construída uma igreja, garanto que na sua cidade deve ter isso em algarismos romanos, né? Normalmente a gente tem uma igreja, uma catedral, alguma coisa assim, cuja data de construção está lá em algarismos romanos. E aí a gente consegue, né, ler o ano em que ela foi erguida, tal, em algarismos romanos. Então, isso, na cultura judaica, até hoje é muito forte. Letras e números se confundem. Eu me lembro que o meu professor de cabala, ele levou uma vez umas fotos de cheques que pessoas mais idosas lá em Israel emitiam, e naquele campo onde você coloca o valor do cheque em números, né, eram letras hebraicas. É muito interessante isso, né? E aí se lê a quantia através de letras. Mas é isso, e elas têm toda uma simbologia, né? Dizem os iniciados, né, que hebraico era a língua de Deus, porque foi tudo no universo foi criado através das 22 letras sagradas do alfabeto hebraico. Então, eu acho que a gente tem uma base muito bonita, sabe, na numerologia cabalística. Ela foi uma adaptação da gemátria, que é o sistema numerológico que está dentro da própria cabala, claro que com muitas adaptações, porque a gente vive uma outra cultura, com uma outra língua, com outro alfabeto, mas assim mesmo, tendo por trás esse fundamento do alfabeto hebraico e toda a simbologia dos números, né? Não existe nada mais cabalístico, eu acho, do que as letras e os números. A Bíblia toda é pautada em números, né? Todos os segredos, todos os códigos. Os níveis de entendimento, né? Exato. Bem bacana. Assim, e qual que é a importância para um escritor, para um autor, né? A gente está falando com autores, de se fazer um mapa numerológico, cabalístico, sabe, para o nome dele? Eu vou lançar um livro. Aí, qual que é a importância de você fazer esse mapa? Olha, eu acho que não só para os escritores, eu acho que para o escritor tem um peso muito grande, porque essa marca pessoal dele, né, que é esse nome que vai ficar estampado, né, é como se fosse uma logomarca mesmo. Às vezes a gente traz coisas no nosso nome original que, de uma certa forma, desarmonizam o nome. Então, a gente tem alguns aspectos que acabam pesando mais naquele nome. E a gente consegue, dentro de um estudo de numerologia cabalística, harmonizar aquele nome de forma que ele fique mais leve, ele não traga aspectos, porque às vezes num nome você tem mais ou menos ali o percurso da vida de uma pessoa. A gente já fala mais ou menos, porque isso vai depender do livre-arbítrio dela, do nível de compreensão, de consciência, de desenvolvimento, de expansão de consciência que ela tenha. Mas todo mundo ali tem um certo grau de vulnerabilidade, né? Então, quando você faz um estudo, você vai entender o que você trouxe naquele nome original. Então, assim, os aspectos que são ditos negativos, na verdade, eles são aspectos avisadores, eles são aspectos educadores. Presume-se que você precisa lapidar o seu espírito, você não está bom ainda naquilo, você já aprontou em vidas anteriores uma visão reencarnacionista, né? Então, você precisa fazer uma correção de fluxo nessa vida. E a partir do momento que você dá consciência para a pessoa, não é simplesmente falar, dá seu nome aqui, deixa eu dar uma arrumadinha, vai ficar tudo bem.
Isso não faz sentido, é uma coisa muito superficial. O que a gente faz é explicar para a pessoa o que ela trouxe ao nascer, tanto no nome quanto na data de nascimento. A partir daí, mostrar para ela quais foram as dificuldades, onde é que ela tem que fazer determinados ajustes. Ela tem que tomar aquilo para si e tratar de desenvolver habilidades, de aprimorar talentos, de corrigir possíveis falhas de caráter ou bloqueios, crenças ou pensamentos paralisantes, essas coisas assim. E aí sim, aí a gente mostra para ela o nome dela harmonizado, que a gente chama de nome de realização. Olha, agora teu nome tá bom, né? Você fez vários ajustes ali e de posse de todo esse conhecimento, aí sim a coisa é para valer, né? E aí ela vai usar aquele nome, o que acontece? É um nome que tem luz. Então a pessoa olha para aquele nome, lembra que eu falei do aspecto quântico das letrinhas? Elas estão por detrás de tudo isso. Então você vai ter ali uma verdadeira antena captadora. Então a pessoa olha e fala: olha, que interessante essa obra, né? Às vezes acontece isso em qualquer outra coisa, que a gente está falando de autor de livro, mas assim, o teu nome fica mais forte, com mais luz, com uma energia mais positiva. Entendi. E o autor também autografa livros, né? Então eu estava vendo Sim. assinatura, né? Eu vi um dia desses aí que o Pelé ele mudou a assinatura dele, em vez do acento agudo em cima do E, ele usava uma bolinha. Era só por causa do futebol ou esse tem uma explicação? Pois é o que as pessoas pensam, né? Eu tenho até um post sobre isso no meu site, né, no Armazém da Energia, contando um pouco dessa história do Pelé. Poucas pessoas sabem, mas é o seguinte: quando o Pelé foi jogar no Cosmo, em Nova York, ele foi na década de 70, ele estava com a situação financeira dele muito prejudicada. Tanto que acho que ele resistiu ao máximo sair do país, mas acabou indo. E ele tinha perdido tudo. Assim, os negócios dele estavam... Ele levou um golpe, né? Teve um golpe. Ele, segundo quem contava essa história para mim, foi o meu professor de numerologia cabalística, o Carlos Rosa, ele contava isso para a gente nas aulas, que ele tinha um cara, um amigo da onça, né? Chamado Pepe, que até o Carlos falava assim, não era o Pepe jogador do Santos, era um outro Pepe, que era um cara que mexia com contravenção e tal, e fez aquela promessa mágica, né? Como se fosse assim, você me dá 1 milhão, eu multiplico, faço ele virar 10 milhões. Só que por meios não muito corretos, né? Bom, acabou que não deu certo, ele perdeu tudo. Então, quando ele foi jogar nos Estados Unidos, a situação financeira dele não estava boa. E olha só como ele é um cara iluminado, o Pelé, né? Ele chegou em Nova York e com muita dificuldade com o idioma, ele conheceu um rabino que morou um tempo no Brasil, falava português, male, mas falava, ajudou muito Pelé e era apaixonado por futebol. Tá? Era flamenguista como tu, mas gostava muito do Santos, porque quem não gostava do Santos na década de 70 não estava vivo, né? Eu não sou santista, mas eu me lembro assim, das pessoas delirando com o Santos. E o cara já grudou, colou no Pelé. E aí o Pelé abriu o jogo com ele do que estava acontecendo. Ele falou: olha, tá tudo errado. Levou o Pelé num centro de Cabalá. E o Pelé começou a... Eu não sei exatamente os detalhes desse pedaço da história, não sei o que foi feito com ele. Foi feito um estudo e ele foi aconselhado a não usar mais aquele acento agudo e sim a bolinha cabalística. Essa bolinha é um símbolo, né, que tem a ver com a Sefirot,
né, com toda a simbologia do zero, de Ouroboros, é a coisa da potencialidade pura. E como ela é uma bolinha sagrada, ela tem o valor de 7. Ela acrescenta 7 na letra que ela tiver, aquela letra que ela tiver, como é que se fala? Sobre aquela letra, né? Então, no caso do Pelé, ele mudou o número de expressão dele, a soma, né? Porque na numerologia cabalística a gente também atribui um valor aos acentos, sinais gráficos. O acento agudo, ele acrescenta 2 ao valor da letra. Como é uma letra E, né? 5 com 2 valia 7. Aí, com a bolinha cabalística, mudou, porque a bolinha cabalística acrescenta 7. Então, quando você soma todas as letras, o Pelé, com acento agudo, era uma expressão 5. Então, ele tinha muitos altos e baixos, e ele tinha essa vulnerabilidade para se envolver com o jogo, que era a questão naquela época, era jogo do bicho, com coisas assim, fora da régua, né? E aí ele virou uma expressão 1. E a expressão 1 é o quê? É a expressão do líder, isso no número equilibrado, do cara que é empreendedor. E a partir dali, acreditem ou não algumas pessoas, né? Mas o Pelé começou a se recuperar financeiramente, virou uma marca comercial, né, mundial. E o Carlos Rosa contava essa história para a gente, e eu até escrevi um post sobre isso. Olha, você não vai acreditar. Eu tinha uma bola de futebol que, quando a gente era criança, eu não sei que Copa do Mundo que foi, que acho que foi de 62, né? Eu era bem pequena, assim, e era uma bola da Estrela que vinha autografada. E eu tinha essa bola com o Pelé com acento agudo, né? E eu achei na internet uma foto, não da minha, claro, mas de uma bola dessas, da Estrela. E aí eu botei lá no post para as pessoas verem como ele de fato assinava antes e como ele passou a assinar na década de 70, né? Vamos falar um pouquinho dos livros, dos seus livros, né? O primeiro, né? Como a numerologia cabalística pode transformar a sua vida. Pois é, estou com os meus filhos aqui, né? A revelação, Eudes, olha que bonitinho, já está na 2ª edição. Sim. Tá vendo? E é uma coisa interessante, né? Porque eu estou com uma turma grande que eu acabei de receber meus alunos agora, turma 14 já. Que ótimo. E vou precisar, inclusive, imprimir mais livros, porque a demanda aqui está grande, né? Eu presenteio os meus alunos com um livro meu, que é o nosso material de apoio, inclusive, né? Então, esse livro é muito interessante. Depois da live a gente pode fazer uma outra hora, você fala que eu estou com tá. Aí depois foi o berço. Esqueci de falar uma coisa importante. A gente estava falando das letrinhas hebraicas, né? Então, gente, olha, essa capa, ela foi concebida pelo Eudes, tá? O Eudes foi o meu mentor desse primeiro lançamento, depois do outro também, do berço, né? E eu achei, assim, maravilhoso isso, porque todo autor, ele tem as coisas muito assim num plano mental, mas ele tem que colar em alguém que faça, que abra caminhos para ele, né? E o Eudes fez isso para mim. Então eu pensava numa capa, mas eu não tenho esse talento, né? E ele fez, quando eu vi a capa, eu falei, nossa, você lembra disso? Eu falei, eu não acredito, você materializou um pensamento meu. Porque eu sempre imaginava assim, essa capa com alguma alusão, né, ao alfabeto. E aí, só para mostrar para as pessoas, então, o berço foi o 2º livro com a 2ª letrinha do Aleph Bet, que é o Bet, né?
Uhum. Então é Aleph, Bet, e agora vai vir Gimel, né? O Gimel, o camelo? É o camelo. E tem uma coisa muito interessante do Gimel. Você me fez uma pergunta, você falou assim, Vinícius, como é que é essa história do, por exemplo, o autor, né? Ele quer dar mais plasticidade ao nome dele, né? Ele quer trazer uma luz para aquele nome e tal, e para a vida dele, né? Então, eu acho que o nosso trabalho, enquanto numerólogos, cabalistas, tal, é justamente ajudar as pessoas com essa consciência, tal, tal. O Gimel, ele é o grande doador, né? Ele, inclusive, doa a energia divina para a Dalet, que é a letra que vem depois. Então, eu fiquei estudando muito esse Gimel e agora eu concluí que vai ser Gimel mesmo, porque vai ser um livro de muita doação, o terceiro, porque ele vai dar essa luz das pessoas entenderem por que, que às vezes o nome de um sujeito não é tão bom quanto do outro, né? Porque será que Deus gosta menos de um do que do outro? E não é assim, né? A gente mesmo monta essa arapuca, que é o nosso nome, ainda numa, digamos assim, numa fase pré-encarnatória, mas o bom é que tem jeito para tudo, né? E aí, nesse terceiro, a gente vai explicar qual é o pulo do gato. Uhum. Bacana, muito legal. Eu vi até que tem uma frase que eles atribuem a Jesus, né? Que é aquela coisa do é mais fácil um ser humano. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha É, que um do rico que entrar um rico. do céu, né? E eu estava vendo a analogia do camelo, né, com o conhecimento. Sim, não, Gimel, na verdade, é camelo também, né? Isso. Mas tem também uma historinha que pega a letra Yud e ela vai mudando de posição desde o Aleph. Quando ela chega no Gimel, ela se lança, né, para Dalet. Então, o Gimel é aquele cara que dá né, a grande sacada mesmo. Uhum. E eu quero que esse livro faça isso, eu quero que esse livro possa ser compreendido até por pessoas que falam, nossa, eu não sabia nada disso e aprendi bastante nesse livro, né? Muito bom. E que dica que você pode dar aí para os autores sobre marketing de livros? Como é que você vende? Eu sei que você vende através dos seus cursos, mas o que mais que você faz aí? Olha, agora a gente está nessa fase da pandemia, tal, mudou muita coisa, mas teus livros podem ir com você para onde você for. Eu sempre carrego meus livros, né? Essa edição impressa, por exemplo. Então, você vai dar uma palestra, você já sabe que se você for uma pessoa com um bom conteúdo, e eu acredito que seja, o que acontece? As pessoas elas querem devorar aquele conteúdo que você está oferecendo ali, e uma das formas dela conseguir levar um pouquinho disso, né, é através de uma obra sua. Então, eu, todas as vezes que eu faço algum evento presencial, eu sempre levo meus livros. E essa liberdade, eu acho que é uma coisa muito importante, eu aprendi a ter com o Eudes. Porque eu tenho muitos amigos que são escritores também, que estão vinculados a outras editoras, e eles nem sempre têm essa liberdade de falar, vou levar 50 livros para Vou essa vender. palestra, boto numa malinha de mão e levo. E é uma coisa que as pessoas adoram, tal. Normalmente até falta livro, né? Porque a gente às vezes vai sozinho, não pode levar tanta coisa. Mas eu acho assim, se eu puder dar um conselho para os futuros escritores, aqueles que já estão em vias de escrever, eu diria o seguinte: procura uma coisa libertária para você. Não fique na mão
de terceiros, quartos e quintos, né? Eu tive até algumas experiências assim, com revenda, até isso não foi bacana para mim. Então, hoje em dia, eu procuro autonomia em tudo. Então, eu acho que ser uma autora da Amazon, né, através da casa do escritor, eu acho que é uma coisa que facilitou muito a minha vida, porque, nossa, eu gosto de ter liberdade, autonomia. E outra coisa, né? A Amazon, não é à toa que o Jeff é o homem mais rico do mundo. Eu acho que isso se deve também ao caráter dele e ao que ele imprimiu na empresa dele. A Amazon nunca atrasou um pagamento. Eu acho isso louvável, assim, sabe? Você recebe um e-mail. Deve ser, né? O número de expressão do Jeff Bezos deve ser forte, né? Ah, deve. Eu acho que até já fiz a numerologia dele, viu? Mas depois eu te falo. Não, ele é uma pessoa assim, daquelas que nasce uma, acho que em cada 1 milhão, daí para mais, né? Mas eu acho fantástico isso, Eudes. Você recebe um e-mail, você já sabe mais ou menos a fase do mês que vem, com a data que você vai ter aquilo depositado na sua conta, né? É. E é, Todo dia, nossa, eles são todo dia 29 o dinheiro está na tua conta. exatamente. E eu acho que isso é uma coisa que parece um detalhe, mas eu acho uma coisa importante, porque as pessoas acham assim, ah, eu vou escrever livros, vou viver de livros. Experimenta pegar um outro caminho. Eu estou falando isso, Elvis, não por mim, mas por amigos que eu tenho que ficam. Ainda mais pensa agora nessa pandemia, né? Como que as pessoas ficaram com livrarias fechadas, né? Olha, eu sou muito fã do livro físico. Eu amo livraria, amo o cheiro do livro físico. Toda vez que eu viajo, eu não faço questão de comprar nada, mas eu sempre trago livros, né? Mas eu aprendi a amar o e-book. Eu não sei se eu te contei, eu acho que eu te contei, porque a gente estava numa. O pessoal do nosso grupo lá estava fazendo algumas atividades. O ano passado, fazendo 1 ano agora que eu viajei, e num voo de Londres para Lisboa, eu perdi meu Kindle. Nossa. Eu fiquei, olha, eu chorava no aeroporto igual criança. É, Não recuperei ele, recuperei todos os meus livros, lógico, porque a Amazon até nisso é fantástica, né? Você tem, fica tudo na nuvem, né? Mas eu fiquei com dificuldade até para. A gente estava naquela coisa que a gente estava comprando livros de colegas, tal, mas deu tudo certo no fim. Mas assim, gente, hoje em dia eu levo o meu Kindle comigo, é a minha biblioteca, né? Mais leve. E as pessoas ainda resistem, né? Eu digo, ai, mas não tem livro físico? Tem, filho, tem. A Amazon também faz, te manda. Agora está demorando um pouco mais por conta de tudo que está acontecendo, né? é. Mas é muito bom também. É outra coisa que é libertadora. Tenha títulos também em e-book. É Isso muito mais barato. preserva o planeta, evita a Preserva o morte. planeta, você tem a portabilidade, né? Eu viajo e consigo levar 300 livros sem Isso. pagar pela bagagem, né? Economiza espaço, né? É mais barato que o livro físico. É uma grande maioria Nossa, dos muito e-books. mais. É. Você comprou num clique, já está no teu aparelho, não precisa esperar entregar, né? Não, e foi fantástico. Eu cheguei aqui no Brasil, meu Kindle já chegou no dia seguinte, que eu já tinha comprado, que eu fiquei assim inconformada, né? Estava lendo pelo celular, né? Que eu tenho um aplicativo É. do Kindle. Mas é isso. Então, eu não sei se. É porque o Kindle tem aquela coisa da e-ink, né, da tinta eletrônica, que ela não cansa tanto a vista como o celular, né? O tablet, Nossa, é você fica completamente cansa. diferente. É. E O o Kindle peso do tem livro? aquele Eu que gosto de ler deitada, toda noite eu
sempre gosto de ler um pouco, eu percebi que tem uma certa idade, né? Quando eu comprei a biografia do Jô Soares, que é um livro que deve pesar uns 2 quilos e pouco, um livro físico, eu detonei meu ombro, Eudes, para ler. E aí eu falei, não, viva o Kindle. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer para a Vanice aqui sobre numerologia? Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho que tirar o óculos para enxergar. Sou a pessoa que tira o óculos. Ai, ai, ai. Eu tenho que botar óculos, senão não enxergo nada. A gente fazer uma pergunta, eu sempre faço uma pergunta com uma palavra no final dessas lives, desse projeto Literatura, que é assim, depende, de acordo com o tema da live. Para você, o que são números? Números são mensageiros do universo, são conectores espirituais, né? Eles são divindades. E como tudo no universo, eles são duais, eles têm um lado solar, um lado sombrio, né? E a gente tem que sempre buscar justamente o lado da luz. Mas todo número, eu agora tenho uma legião de gente, Eldis, que me segue, porque eu sou uma visualizadora de horas duplicadas. Não sei se acontece isso com você. Comigo Tipo, direto. 1111. Aqui, a Carolina está perguntando por que você escolheu expressão 8 para o seu nome. Depois, responde e eu te conto uma coisa com relação ao número 8. No meu nome harmonizado, a pergunta é para mim? Vanessa, tudo bem? Por que você escolheu expressão 8 para o seu nome? Não, a minha expressão de nome harmonizado dá 5, Carolina. É que eu acho que na arte talvez não tivesse um acentinho aqui no i. Eu só vi isso depois. Mas se você somar, eu agora sou expressão 5. Meu nome original era uma expressão 8, né? E eu amo essa expressão. Acontece que a gente nunca perde a força da nossa expressão original. Essa expressão que a gente cria através do nome harmonizado, desse nome de realização, ela vem como uma coadjuvante. Ela vai trabalhar junto com a nossa expressão original. E, para mim, a expressão 5, que eu tenho nesse nome harmonizado, ela foi muito boa, porque a pessoa 8, ela é muito pé no chão, muito racional, muito faz continha para tudo, planilha de Excel para tudo, tudo passa por muitos cálculos, né? E a pessoa 5, ela fala assim, deixa eu ver quanto eu tenho no banco. Ah, vamos! Sabe, tipo, quer ir comigo? Quer comprar uma passagem? Quanto é? Tá em promoção? Tá, deixa eu ver quanto eu tenho no meu cartão aqui, quantas milhas eu tenho. Ah, vamos embora! O 5, ele vive hoje, né? O 8, ele vive esse século 22 e tá, não, mas eu não posso fazer isso porque depois eu vou tirar das minhas filhas, dos meus netos, entendeu? Pensa demais, faz conta demais. Então, assim, a minha expressão original é 8. E eu criei essa 5 que me deu leveza. Eu não tinha 5 no meu mapa. Então, isso é uma coisa também que a gente pode buscar como um ponto de equilíbrio. Entendi. A Lucimar está perguntando como fazer a numerologia do nosso nome. Procura a Vanice. Né? Pode me procurar. Eu tenho um site que é o armazendaenergia.com.br. Lá você tem todas as informações para fazer o seu mapa. Eu estou também... O livro também tem isso, né? A revelação, ele ensina um caminho também. A revelação, ela ensina você a conhecer teus números, mas ela não te dá elementos para você fazer um mapa, né? Eu acho que, olha, para você ter ideia, eu tenho o meu curso de formação, ele tem 106 aulas, fora as aulas ao vivo que eu dou toda semana com a galera, que é a minha mentoria com eles.
equipe de suporte, uma série de coisas que é tudo para o cara aprender a fazer um mapa numerológico cabalístico. Então, não é uma coisa tão simples, né? Eu acho assim, ou você faz um curso e se torna um numerólogo cabalista, um estudioso, ou procure uma pessoa experiente, uma pessoa que alguém até te indique, porque, né, aquela coisa, de vez em quando começa a pulverizar aí, tem um monte de gente fazendo mapa, e acontecem umas coisas inusitadas, assim, né? Então precisa escolher com critério mesmo. O que está perguntando, eu não sei se é uma pergunta para a gente, gostaria de saber sobre o número 7. Ah, maravilha. Eldes, você já reparou que tudo quanto é curso online, fala para mim um preço aí de um curso que venha Dos na meus, sua cabeça. dos meus 497. 497, ou então é 597, 1900. 567. O meu curso é mais caro, porque é um curso profissionalizante, longo, tal, né? 2497. Então acontece o seguinte, quando eu comecei a perceber, eu tinha outros amigos também, falava, gente, mas por que vocês botam 7? Porque, na realidade, o 7 é um número muito voltado para a espiritualidade. Ele, de uma certa forma, ele não combina com a materialidade. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre isso e descobri num autor americano que o 7, olha só, não estou querendo fazer trocadilho, mas ele está setado no nosso inconsciente por ser um número tão sagrado. Então, assim, isso passa de civilização para civilização. Na Bíblia, ele é mencionado 323 vezes. Pensa nisso, né? Então, isso a gente já nasce com essa ligação. 7 cores, 7 notas musicais. Exato. Tudo. Nós somos seres sistêmicos e o 7 é o número mais sistêmico que existe. Então, tudo que você falar é 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, do espectro solar, 7 chakras principais, é tudo que tem um sistema que funciona, está pautado no número 7. E o 7 povoa o nosso inconsciente coletivo. Então, por exemplo, se o Eudes vem de um curso a 495, ele vai ter uma determinada luz, luminosidade, vamos dizer. Mas se ele tem um 7, a pessoa fala assim, nossa, que curso é esse? Eu vou olhar, né? E o cara fala justamente isso, Eudes. Um psicoterapeuta descobriu isso. E aí eu fiquei aliviada, porque eu falei, e até eu comecei a botar 7 também, né, nos preços. Eu achei interessante, que ele chama a atenção das pessoas. Se você estiver num grupo... Acho que tem um teste de mercado, né, com essa questão do marketing digital. É um produto de R$ 99, vendia X. Botaram a 98 e vendeu um pouco mais. Botou a 97, vendeu 5 vezes, 6 vezes mais. Aí falou, vamos baixar um pouquinho mais, botaram 96. Não teve a mesma. Não, encrenca, 96 encrenca, eu já tive essa experiência. Então, é o poder, digamos, até a gente tem uma intimidade com o número 7. É uma coisa que sabe-se Deus disso, de quanto tempo a gente tem. Né? Então, se você estiver num grupo, façam esse teste, se vocês quiserem. Eu sei que agora está meio difícil a gente estar em grupo, mas, sei lá, 5 ou mais pessoas, e me fala um número de 1 a 9. O 7 vai ganhar. Muitas pessoas falam 7. É assim, imediato. Entendi. Aí você fala assim, por quê? Você nasceu dia 7? Não, nem sei por que eu falei 7, mas eu falei 7. Realmente. Eu gosto muito do 17, que Eu adoro o número 17. em hebraico quer dizer Tov, né? Que é bom. Sim, Né? E é a carta do tarô também, né? É a carta da estrela, então ela sempre indica aquela famosa luz no fim do túnel, né? Depois de uma noite escura.
A estrela que nasce, a sorte, o otimismo. Eu gosto muito também do número 17. Eu falo que é o dia dos sortudos. 17, 21. Eu quis dizer, olha só, meus pais descobriram no É, filho que o nome dos anteriores tinham 7 letras. e foi no sexto filho, né? Olha que interessante. Ô, Van, eu queria te agradecer, nosso tempo está aqui no limite aqui, imensamente pela Ah, sua imagina, eu que idade, agradeço. essa conversa gostosa, que é sempre bom conversar com você. A gente precisa conversar mais, né? Que a gente, Claro, precisamos e, sim. e agradecer, né, pela essa aula, né, que você tem, pelo seu conhecimento que você transmitiu para a gente. E deixo você aí com as palavras finais da live. Obrigada, Eudes, pela oportunidade. Eu adoro conversar com gente inteligente. Você está no meu top trends das pessoas com quem eu gosto mais de conversar. E agradecer a oportunidade de estar com toda essa galera aqui, né? Estou vendo meus alunos aqui. Que legal, gente. Obrigada, de verdade, viu? Vocês me Quem quiser, deixam muito ela feliz. a live ela fica gravada aqui no meu Instagram, né? Quem quiser, depois eu te passo o link se você quiser Ah, compartilhar. ótimo. E eu edito ela também e coloco no YouTube, mas aí daqui umas 2 semanas. Ah, então, Tá? eu ia até comentar sobre isso. Quem tiver curiosidade sobre a numerologia cabalística, gente, eu gosto muito de fazer conteúdo, e conteúdo honrando a palavra conteúdo mesmo, né? Então, no meu canal do YouTube, eu tenho muitos vídeos, assim, vídeos de 50 minutos ou mais. Eu tenho uma série que chama Descomplicando a Numerologia Cabalística, que tem vídeos bons também. Tem, tem uma variedade de temas ligados à numerologia cabalística, e no meu canal do Instagram, no meu perfil do Instagram, também publico bastante coisa diariamente, é o @Vanice Bonavigo. O canal do YouTube também é meu nome. Só o site, que é o Armazém da Energia, né, que é o original, ele vai fazer 12 anos, o Armazém da Energia. E é isso, eu preciso te agradecer muito mesmo pela oportunidade, pelo nosso encontro aqui, Eu que e agradeço. toda a galera que esteve aqui com a gente também. Eu que agradeço. Estou esperando o Gui, meu. Guimel, venha! E Ele quem vai quiser, sair rapidinho. quiser entrar para o caminho literário, né, seja na ficção, seja na não ficção, e quiser saber mais também, lá no meu site eldesaulo.com ou no site da casadoscritor.com.br. Também pode conhecer lá os livros, os cursos, as consultorias, são específicas, que eu falo assim, eu não sou editora, né? Eu sou um propagador da publicação Sim. independente. Então, assim, você fazer seu livro com a qualidade de uma editora tradicional, né, mas com toda a liberdade da publicação independente, né? E eu queria dizer até para os meus alunos também que estão aqui, que eles amam esses livros, eles amam essas capas. O Eudes está por trás disso. E eu recomendo fortemente a mentoria do Eudes, que é um trabalho que ele faz assim muito viável, mas muito mais viável do que você possa imaginar, né? Na verdade, ele é um grande professor, ele nos orienta, ele é companheiro, ele está com a gente o tempo todo, enquanto a gente está grávida do livro, né? Ele é um pai, assim, literário, muito presente. Isso dá muita segurança para o autor, né? Sem Depois que nasce é dúvida. o mais importante, né? Que tem que trocar fralda, amamentar, né? Opa! Aí entra o marketing. Até o bebê adquirir alguma autonomia, né, Eudes? Então é isso, querido. Muito obrigada, viu? Kátia aí, a Kátia tá ali também, a Kátia Bueno, na Ah, energia. Kátia, querida! Tudo bom, Kátia? A Kátia esteve com a gente lá na Bienal do Livro, né? Aquela... Isso, eu só lamentei que a nossa amiga, ela faleceu, né? A astróloga, Ah, que escreveu aquele livro sobre de... a Opitz, Ah, isso. ela
casa, né, sobre Faz alguns Feng meses Shui. que ela faleceu. Isso. Isso, né? Eu tenho até um livro dela autografado aqui. Pois é, ó. Nossa, eu aprendi muito de Feng Shui com ela, sabia? Ela é pessoa de muita luz, tá? Propagando luz lá pra gente. Aí, muito bom. Beleza, Bom, Kátia. muito Beijo, obrigado. viu? Tá? Um beijo. Tchau, Tchau. gente. Pode fechar minha janelinha aqui. Tchau, gente. Um beijo. Depois eu tenho um sorteio para fazer, mas aí eu faço uma live específica para isso aí, daquele, do Tá livro lá. bom. Tá bom? Um abraço. Até já. Outro. Obrigada. Tchau. Hannah Opitz.